Vamos Para ver mim, se agora vai. vamos ver se agora vai. Mas aí o pessoal acho que está conseguindo aí, o pessoal conseguiu entrar aí da Liga? Acho que consegue sim. Porque vai aparecer como se tivesse o conjunto, né? Eu não sei o que estava acontecendo, então. Algumas pessoas da liga já estão conseguindo entrar, sim. Beleza. Então vamos Boa noite. começar. Boa. Apareceu a câmera do professor está aparecendo aí? Está aparecendo para você a câmera dele? Tá aparecendo pra mim? É. O quê? A câmera dele? Ele aparecendo? Ah, Para mim não. Eu vou sair e voltar. a Júlia vai ser a pessoa que vai entrevistar, Sérgio. Ela vai mandar uma solicitação. Ok. Já foi. Oi? Acho que sim. Consegue me ver? Ou... Não, eu não consigo. Não está aparecendo para mim. Estou vendo elas duas, mas o senhor não vejo. Não tem problema não. Tô vendo os 4 aqui. Boa noite. Eu também. Boa noite. Vai, Júlia. Então, a gente vai... Quer esperar alguém mais entrar? Não, né? Tá bom. Já tem 18 pessoas aqui. Vamos começando. Então, a gente, com essa live, a gente tem o intuito de esclarecer dúvidas e também curiosidades a respeito da imunologia e da alergia, que é um tema muito, hoje em dia, muito abordado e ainda muito misterioso. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas para os doutores. E sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa também, tirar dúvidas a respeito de alguma situação que já ocorreu na vida de vocês, ou dúvidas sobre a liga também, a Esté vai estar respondendo, tá? Então, quero dar início perguntando, né, qual foi a motivação, o que levou vocês a escolherem imunologia como... Da onde surgiu isso? Acho que eu primeiro, chefe. Boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui com a Liga de Nova Iguaçu, fazendo essa live. Né? Tenho a honra de ter feito parte da fundação da Liga. E para te responder a pergunta, assim, voltar um pouquinho na minha adolescência, no início da adolescência, como alguns sabem, assim, meu pai é editor e eu tive a oportunidade de ter já o contato com livros da área da saúde desde a infância. Então, assim, eu pensava em fazer alguma especialidade que tivesse relação com pesquisa básica, e pudesse aplicar essa pesquisa básica na clínica. Então, encontrei na imunologia essa resposta para a parte básica e a alergia clínica, imunologia clínica para a parte clínica, e aí a gente consegue fazer associações que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a associação do que acontece na bancada com o que acontece na clínica, para que vocês possam entender melhor essa especialidade. Guilherme? Eu acho que eu sempre quis algo dentro da vida acadêmica que eu pudesse ver pesquisa, trabalhar com pesquisa. E durante muito tempo eu tendi a gostar da otorrina e ser otorrino. E um belo dia eu tive um problema pessoal em relação a um profissional dentro da otorrina e acabei me afastando um pouco da especialidade. E eu queria muito acompanhar um alergista e imunologista. E aí eu conheci o doutor Sérgio, fui acompanhar ele, cheguei um dia, numa quarta-feira de manhã, 6 horas da manhã, lá no Hospital da Posse, que vocês conhecem muito bem. E daí em diante, desde 2017 para cá, nunca mais larguei. Comecei a ver que, como normalmente as pessoas pensam, a alergia não é apenas rinite. A imunologia foi devagarinho tomando conta, me deixando cada vez mais apaixonado pela especialidade.
no momento que eu vi que ainda tinha muita coisa para descobrir, uma especialidade com uma gama gigantesca de pesquisa e de oportunidades para poder crescer e aprender mais sobre uma especialidade tão ampla. E aí foi me apaixonando das doenças e a raridade das doenças e o quanto que a imunologia básica pode influenciar em tantas doenças, coisa que às vezes as pessoas esquecem um pouco. Então foi muito isso, que foi me focando devagar até o momento que eu decidi seguir a especialidade. A gente está muito falando aqui de alergia e imunologia, mas qual a diferença entre a alergia, o alergista e o imunologista? Porque tem um abismo aí no meio. Na realidade, esse abismo existe talvez na cabeça das pessoas, mas na realidade é uma única especialidade, né? Quando, assim, essa liga, para quem não conhece a história dela, acho que a Esther depois vai poder falar um pouquinho sobre a liga, mas ela tem um início numa disciplina optativa, que hoje o professor Guilherme é o responsável por essa disciplina, quando um aluno me procurou para a gente criar essa liga. Mas nessa disciplina eu tinha uma primeira aula que eu dava uma introdução à imunologia clínica e eu trazia um dizer de uma pessoa que vocês todos já devem ter falado, que é o Murphy. Todos devem conhecer aqui a lei de Murphy, né? E a lei de Murphy que diz que tudo que puder dar errado, vai dar errado. E aqui na especialidade eu tentava mostrar exatamente isso. O sistema imune ele é todo corretinho, né? Como se fosse um exército que serve para nos defender. Mas, infelizmente, às vezes ele dá errado. Às vezes ele dá errado para mais, aí você pode ter as doenças autoimunes e as hipersensibilidades, as alergias. Às vezes ele dá errado para menos quando você tem imunodeficiência. Então, eu enxergo a especialidade, a alergia e imunologia, como uma coisa só. E, na realidade, é isso. Quando, infelizmente, o sistema imune dá errado, seja por um exagero, seja por uma deficiência, aí entra o nosso trabalho como especialista para tentar trazer um equilíbrio para esse paciente. Nunca esquecer, Ju, que às vezes as pessoas esquecem, mas a alergia ela é um braço da imunologia. Ela é um único braço. A imunologia é gigantesca. Acho que o Dr. Sérgio vai concordar comigo, devem superar 1.000 doenças facilmente. E só de inatos de imunidade nós passamos de 500. E, além disso, as subdivisões de cada uma das doenças dentro da alergia. Mas se vocês pegarem lá o livro do Abrams, que é um livro muito interessante para todo mundo dentro da imunologia, na imunobásica, você tem um capítulo só de hipersensibilidade. E ali você vai ter um outro capítulo só de alergia. Então são vários capítulos e um de alergia. Pra vocês verem o quanto que a alergia é um braço dentro de uma especialidade que é bem ampla. Isso que é interessante. E quais são as áreas que, desculpa, que a imunologia vai atuar? Porque vocês estão falando que, assim, ela é a alergia é um braço só. Então, quais são outras áreas que ela pode atuar? Então, vamos lá. Quando a gente fala em alergia e imunologia, é importante a gente lembrar que a gente está falando de um sistema que está presente em todos os órgãos e tecidos. Então, quando a gente fala onde que a gente vai atuar, existe, lógico, a questão da imunologia básica, da bancada, mas falando especificamente da medicina do paciente, do consultório, do dia a dia, onde que ela vai atuar. Então, se eu falo, por exemplo, em olhos, eu posso ter doenças que vão atingir os olhos, como as uveites, as conjuntivites alérgicas, né? Se eu falo em nariz, o Guilherme falou aí sobre a rinite, que eu acho que as pessoas realmente associam muito, eu tenho alergia, eu tenho rinite. Né? Se eu vou falar em pele, a gente tem urticária, tem o angedema, tem a dermatite atópica. Se eu falo em pulmão, temos a asma, a pneumonite por hipersensibilidade, e por aí vai. Então, o alergista imunologista, ele é um médico que ele é treinado para sempre olhar o paciente como um todo. Afinal, o sistema imune está em todo o nosso corpo, né? Então, é bem amplo. E quando a gente fala de imunologia clínica, a gente tende mais a pensar mesmo nos erros inatos da imunidade. O Guilherme já apontou aí, já existem descritos, pelo menos até o momento, mais de 500 erros inatos da imunidade.
e aí a gente pode ter erros que vão comprometer imunidade inata, imunidade adaptativa, mas vale assim só um comentário que a gente divide a imunidade em inata e adaptativa, isso muito mais por uma questão educacional, né? Mas que, na verdade, tudo está trabalhando ao mesmo tempo. Quer complementar, Guilherme? Não, eles são misturados, né? São como uma grande teia de aranha, né? A imunidade inata adaptativa é como se fosse uma grande teia de aranha. Às vezes as pessoas esquecem isso e dividem só na cabeça aquele início da infecção, final da infecção. E aí, muitas pessoas, quando a gente pergunta assim, de onde vem o TH2? A pessoa fala, alergia. Não, calma. Eu tinha que lembrar que a resposta é contra o minto. A alergia deve ser uma hipersensibilidade. Até aquilo que eu falou no início, né, gente? Que em relação a uma especialidade que você tem aqueles efeitos excessivos, e a hipersensibilidade, normalmente o paciente acha que ele está com a imunidade baixa, e na verdade ele está tendo um excesso. A alergia nada mais é do que um excesso de resposta. A autoimunidade é um excesso de resposta. E a verdadeira imunidade baixa que o paciente fala é o que ele normalmente menos se tem. Porque as imunodeficiências secundárias são muito comuns, a gente vê muito por aí o HIV, o HPLV, o uso de medicamentos como rituximab, corticoide endógenos, droga imunossupressora, uso de imunossupressores. Isso sim a gente vai ver de imunodeficiência secundária. Mas a imunodeficiência primária, que a gente chama de asmática de imunidade, já é um pouco mais raro. Então, as pessoas têm a tendência de falar essa expressão, minha imunidade está baixa, e esquece. E não consegue visualizar exatamente, como a Ju perguntou, o momento do especialista atuar. Então, é uma especialidade que é como um grande polvo, ela é um grande braço, tem vários braços, ela é uma grande rede de teia de aranha, que vai pegando desde a oftalmologia até a reumatologia e as especialidades cirúrgicas juntas. Então, tem vários momentos que a gente conversa com todas as especialidades, já que as patologias da alergia e imunologia estão em praticamente todas as especialidades juntas. Então, em relação à imunologia para saúde pública, como que isso funciona? Qual é o impacto que tem em relação a isso, em relação à vida do paciente? Eu vejo, assim, acho que talvez o ponto mais importante quando a gente pensa em imunologia e saúde pública é falar em imunização. Vacina, a gente saiu recentemente de uma pandemia e viu o quanto foi importante o advento das vacinas anti-Covid-19. Então, assim, falar em saúde pública e imunologia, eu acho que o principal ponto é realmente imunização. E aí a gente já está falando de um outro ponto que é a imunologia, mas que é o combate, né, aos processos infecciosos, né, as doenças causadas pelos micro-organismos. Por isso que é muito comum nas faculdades de medicina vocês terem, dentro do ciclo básico, uma unidade curricular onde essas duas disciplinas elas estão associadas, microbiologia e imunologia, né? Porque lá no início, no primórdio da imunologia, quando se falava em o que seria a imunidade, seria tornar o indivíduo incapaz de sofrer um processo infeccioso. E aí, estudando-se mais isso, você se percebe que, na realidade, a resposta imunológica ela vai muito além disso. Teoricamente, nós seríamos capazes de reagir a qualquer coisa dita estranha, né? Só que, ou seja, não próprio. Só que isso acaba não ocorrendo porque todos nós temos também um outro mecanismo que procura equilibrar isso, que é o mecanismo de tolerância imunológica. Concordo completamente. Ainda mais a abordagem em relação à imunoterapia, à vacina, as vacinas de uma forma geral. A gente está num país, se a gente for falar de sistema público de saúde, é um país que mais vacina no planeta, um dos países que mais tem condições de vacinar e uma rede que consegue levar a vacinação para qualquer lugar do nosso país. E muitas vezes as pessoas ainda têm algo contra a vacina e contra por exemplo, agora na dengue a gente teve, se não me engano, 50 casos de hipersensibilidade no meio de inúmeras milhares de aplicações de vacina da dengue. E aí as pessoas usam essas proporcionalmente baixas casos de reações de hipersensibilidade para negligenciar a vacina, para poder falar contra a vacina.
Então, um conhecimento mais amplo, não só a informação, mas o conhecimento mais amplo da imunologia, já é um fator importante para a gente poder conseguir difundir a especialidade e difundir que a imunologia, as pessoas têm uma tendência a achar que na vida é matemática, né? A imunologia é como a medicina, ela não é a ciência das verdades que são transitórias, a ciência das verdades que a gente vai sempre agregando, fazendo uma escadinha, aumentando o conhecimento a longo prazo. Então, em saúde pública, eu acho que a palavra é conhecimento. Aumentar o conhecimento para as pessoas, quebrar mitos, porque as pessoas têm inúmeros mitos, como a famosa alergia ao iodo, como fazer penicilina no antebraço do paciente de qualquer jeito para demonstrar se ele tem hipersensibilidade ou não, fazer um pouquinho da vacina no paciente antes para ver se ele vai reagir ou não. A gente escuta essas coisas, vocês devem ter escutado bastante isso, mas sem uma abordagem correta, alguns mitos desses podem acabar atrapalhando. Então, eu acho que quando a gente fala de saúde pública, isso é o importante, é o conhecimento. Agora falando mais sobre a população em si, como que as alergias elas vão afetar na qualidade de vida de um paciente com uma dermatite atópica ou uma rinite? Bem, quando a gente fala em alergia, né, aí vai depender, lógico, do foco, né, onde esse paciente apresenta sua alergia. Então, a rinite, a gente sabe que impacta a qualidade de vida, principalmente no sono, pela congestão nasal. Às vezes, eu recebo pacientes que relatam, estou indo trabalhar, estou indo estudar e tem uma baita coriza, então acaba molhando todo o livro ou caderno ali, isso também acaba impactando a sua qualidade de vida. Mas tocando em pontos que você relatou, doenças que você relatou, dermatite atópica, urticária, são doenças que impactam muito a qualidade de vida do paciente. Muitas vezes não leva esse paciente à internação, como a asma, pode levar um paciente à internação, mas impactam esse paciente no aspecto social, sexual, em relação à sua vestimenta. Às vezes o paciente, a gente vive num país que é tropical, está um calor danado, né? Principalmente por conta dessas mudanças climáticas. Às vezes o paciente acaba utilizando uma vestimenta que cobre todo o corpo, que não seria adequada para aquela temperatura, para não aparecerem aquelas lesões, para não ficar estigmatizado. O paciente às vezes deixa de ir para um aniversário, para um casamento, porque está cheio de lesão. E isso traz também impacto não só na qualidade de vida desse paciente, mas em todos os seus familiares, né? Então, são doenças que realmente impactam a qualidade de vida do doente e do paciente. Acho que o Guilherme pode complementar com relação a reações a medicamentos. Você começou a falar aí da penicilina e tudo mais. Quanto que reação a medicamento ou rotular um paciente alérgico a um medicamento pode impactar a qualidade de vida dele? Eu gosto de falar isso bastante, principalmente quando a gente fala sobre anafilaxia, né, professor? A gente fala sobre anafilaxia, nos aulas de anafilaxia, normalmente sempre vem as mesmas dúvidas relacionadas a medicamento, tomei medicamento, uma vez fiquei todo empolado, e aí parei. Fiquei meio vermelhinho e falaram que eu tinha alergia à amoxicilina. Então, assim, às vezes as histórias são muito pobres em relação à verdadeira reação, a verdadeira forma que a reação aconteceu. E o que a gente mais percebe não é o paciente ter procurado emergência, ter sido bem atendido. A abordagem em si, de uma forma geral, na emergência, é muito boa e você acaba tendo uma ótima resposta. Né? Quando a anafilaxia é bem identificada, ou mesmo quando não é anafilaxia, e quando é bem identificada, a gente tem uma popular. Mas o que eu gosto de botar um slide que eu boto bem grande, isso é não rotule seu paciente. Porque é muito comum, a partir do momento que há uma reação, seja ela de hipersensibilidade tipo 1, 2, 3 ou 4, independente do tipo de hipersensibilidade, a gente vê os colegas, tanto médicos quanto enfermeiros, com outros colegas que estão de outras áreas da área da saúde, ou mesmo o paciente leigo, próximo, rotular. E fala, não, você tem alergia à penicilina. Pronto, aí o paciente faz uma tatuagem escrito, eu tenho alergia à penicilina, e fica com aquilo para o resto da vida dele. Muitas das vezes, a reação não foi uma reação que foi similar a uma hipersensibilidade tipo 1. Não foi uma reação pseudoalérgica, como a gente chama. Não foi uma reação que tenha característica realmente de hipersensibilidade aos medicamentos, reação adversa aos medicamentos. Então, a minha mensagem em relação a isso, para vocês, que obviamente não tem como a gente expandir,
Não rotulem o paciente de vocês quando a gente estiver falando em medicação, porque isso pode atrapalhar a vida do paciente e será um antibiótico super importante da vida dele. E outra coisa que também é importante é a alergia alimentar, né? Então imagina, a mamãe vai numa festinha, leva a criança, tem que ficar de olho o tempo todo, porque pode ocorrer um acidente daquela criança comer um determinado alimento e apresentar uma anafilaxia. Então, pensa o quanto que isso impacta a vida dessa mãe, desse pai, que tem um filho que tem alergia, que apresenta alergia alimentar, e até dessa criança que não tem oportunidade de experimentar e lembrando que o ser humano é um ser social e comer é social. Então, a gente acaba tirando essa criança ou esse adulto que tem determinadas hipersensibilidades desse convívio social. Então, acho que essa é a mensagem. Acaba realmente impactando muito a qualidade de vida do doente, independente do órgão que é comprometido pela alergia. E são dois extremos, né, professor? São dois caminhos, tanto o rotular e exagerar, isso acontece muito, e leva aquilo para a vida, como o menosprezar. A gente vê também muito menosprezo, às vezes, para as doenças da alergia e imunologia, até por outros colegas que acham que tudo, como a gente estava falando antes, é rinite. E aí, quando a gente fala de anafilaxia, exagera demais. E aí, quando vai fazer a adrenalina, não faz a adrenalina porque tem medo. Então, o menosprezar a alergia e o exagerar em relação à alergia são dois extremos que atrapalham muito a vida do paciente. Muito mesmo. Então, assim, toda vez que a gente falar de algo de hipersensibilidade, a imunologia de uma forma geral, tem que tomar muito cuidado em cada passo que tanto o leigo quanto o profissional de saúde vão dar. Ser cauteloso no sentido de ter conhecimento e pedir ajuda e estudar cada vez mais para poder chegar na patologia. E eu acho que, assim, só para complementar, que você me fez lembrar algo importante, tem um relato que eu gosto sempre de falar lá no ambulatório de reações a medicamentos, mas que mostra a importância de vocês participarem de uma liga e começarem a ter uma noção inicial da especialidade e da importância dela. Eu lembro de uma paciente que foi encaminhada lá para o ambulatório, rotulada, vamos dizer assim, com hipersensibilidade a anestésico local, ou seja, ela não podia ser anestesiada para fazer tratamento dentário. Essa paciente chegou a pensar em fazer tratamento de canal sem ser anestesiada porque havia sido rotulado. Fizemos os testes, todos negativos. Então, é isso que o Guilherme está tentando mostrar. O extremo, o exagero, sem uma investigação adequada, uma história, né? Como tudo em medicina, anamnese, exame físico, a investigação e a orientação desse paciente, você melhora a qualidade de vida desse doente e não faz ele passar por essa situação. Imagina passar por um tratamento de canal sem anestesia. Então, eu acho que dá para assim, exemplificar o que o Guilherme quis dizer agora há pouco, sobre os dois extremos. Bom senso e conhecimento, né? Duas coisas que previnem problemas. Em relação até esses dois extremos, quais são os pacientes que mais procuram atendimento de alergia e imunologia? Porque, assim, existe o extremo que vai ser rotulado com alergia à penicilina e nunca vai procurar o imunologista para saber se realmente é isso, se não é, o porquê. E também um paciente com alergia, com anafilaxia a algum alimento. Será que esse paciente vai realmente investigar a etiologia disso? Vai investigar o que está causando? O que vocês falariam sobre isso? Quais são esses pacientes que mais procuram atendimento? Júlia, você tocou num ponto importantíssimo, né? Um paciente que apresentou anafilaxia ou se houve a suspeita de anafilaxia, ele deveria, seja o médico emergencista, seja o médico generalista, o médico da família, deveria encaminhar esse paciente para o especialista para que o especialista organizasse, né, toda a história desse paciente, a investigação, para realmente definir qual foi o responsável por aquela anafilaxia ou se não houve nenhum responsável. Ou se existe até uma outra doença por trás daquilo, que a gente nem comentou aqui, mas faz parte também da especialidade, que são as doenças por mastócitos, como síndrome de ativação mastocitária, mastocitose. Né? Mas, assim, o dia a dia do consultório do alergista imunologista, a principal enfermidade é a rinite. É o que a gente vê na maior
parte dos pacientes, mas a gente vê aumentando assim, algumas doenças. Assim, com muita frequência, a gente tem visto um aumento na prevalência, né, na incidência de dermatite atópica, asma também. E um grande problema da asma é esse paciente que frequenta, vamos chamar assim, a emergência e acha que está tratando a sua asma. É importante ele entender que muitas vezes ele vai precisar realmente do tratamento de manutenção a longo prazo. O paciente acaba acreditando que fazer o beta-agonista de curta duração é o que está tratando ele. Ah, não, mas eu tenho pouca crise. Ontem uma aluna veio conversar isso comigo. E ela disse exatamente, não, mas eu tenho pouca crise. Eu falei, tá, mas o que é pouca crise para você? Ah, quando muda o tempo eu tenho crise. Toma corticosteroide 3, 4 vezes por ano por via sistêmica e usa beta-2-agonista. E aí ela falou para mim, ah, não, mas fique tranquilo, eu já aprendi a conviver com a minha asma. Eu falei, como assim aprender a conviver com a sua asma? Normalmente quando o paciente fala isso, é um pouco complicado, porque ele está falando que ele está deixando de ter qualidade de vida para você. Ele está falando isso para você, ele está verbalizando isso, mas ele não consegue entender isso. Ela falou assim, eu deixo de rir muito, eu tento não rir muito, nem subir escada, porque senão eu tenho crise. Olha o que ela acabou de falar. Ela falou que ela tinha pouca crise. Eu falei um pouco mais, ela disse que ela tinha 3, 4 vezes por ano. Depois ela falou para mim que se ela risse, ela tinha bronquiagem. Então, em vez de ela rir todo dia, ela tem bronquiagem todos os dias, isso não é normal. Gente. A gente não pode mais, em 2024, estar com pacientes que bronquiagem, usar beta-2-agonista de forma isolada, isso é normal. A gente tem que, realmente, de forma de política pública, a gente tem que entender que asma é uma doença heterogênea e inflamatória que a gente precisa tratar. E não tem que ser feita apenas de beta-2-agonista de curta duração. Isso é importante. A asma é uma doença inflamatória. Tem que saber corticosteroide, inalatório, sendo prescrito pelo especialista, os primeiros steps do GINA pelo generalista e pelo médico da família, os steps centrais e mais avançados, obviamente, com acompanhamento constante, o pneumologista e o alergista imunologista. Então, esse é um exemplo que eles estão dando, assim como a gente vê do doença atópica, assim como a gente vê da urticária, assim como a urticária crônica, o paciente fazendo, a urticária crônica é outra, o paciente faz corticosteroide de forma recorrente, porque normalmente nem o paciente, nem algumas outras pessoas conhecem a urticária crônica e acham que tudo é urticária aguda. Então, isso é importante. Quando a gente fala de quem procura a gente, quem procura, 90% do dia a dia, é muito mais a rinite, porque as pessoas sabem que é uma rinite. Porque a rinite é muito prevalente, né? A rinite é um estudo mostra que é 30%, 40% da população. Mas as outras doenças estão começando a vir, as pessoas estão pensando mais. Então a gente pensa assim, será que antes elas eram tudo diagnosticadas, e estavam perdidas no limbo, e por isso a gente achava que a incidência era baixa, ou elas agora estão aparecendo mais, que as pessoas estão começando a entender e conhecer mais da alergia e imunologia. Isso que é importante. Eu vejo, às vezes, alguns colegas me dizendo, ah não, é só rinite, é só alergia, é só dar antistamínico que resolve. E não é muito bem, não é bem assim, né? Alguma coisa, chefe, complementar mais? Eu acho que a gente está num momento interessante de falar um pouquinho da Liga, né? Acho bom. Já falamos demais. Já falamos demais. Eu vou fazer uma pergunta que se liga ao que vocês falaram agora. Esperta ali, olhando, só fazendo uma carinha dela. Eu vou te Não, a gente vai deixar pro Vou dar final. uma pausa, então vocês já os Mas a última pergunta que eu queria fazer, que se relaciona com o que vocês falaram agora, por exemplo, em relação à reumatologia, doenças reumatológicas, em qual momento que o paciente reumatológico sai de um reumatologista e vai para um imunologista? Ou que um paciente com asma, tudo bem, tem os steps e a gente sabe que no final dos steps eles são encaminhados para o imunologista, mas como que a imunologia ela se relaciona com essas outras especialidades dentro da medicina? Pessoalmente, eu acho que a gente pode ter uma relação muito boa, né? Eu acho que o paciente, para que ele seja melhor cuidado, assessorado, o ideal é que ele tenha todos esses médicos conversando entre si. Então, eu tenho um paciente que, a princípio, chegou para mim como uma asma grave, veio encaminhada pelo otorrino, e aí depois a gente fechou o diagnóstico como uma vasculite. Hoje ela faz tratamento com reumatologista e, por conta de uso frequente,
crônico de corticoide, ela precisava de endocrinologista. Então, a gente vai conversando a todo momento. Eu acho que isso é importante. Independente dela ter a asma e tratar com um alergista e imunologista, se ela acha importante ter um pneumologista, ela continua com o seu pneumologista e vai tratar. E vai tratar em conjunto. Se ela tem rinocinusite crônica, já tem asma, por que não tratar o otorrino? Mas eu acho que o mais importante é que esses médicos conversem entre si. Tá? Por quê? Porque, no fim, o principal objetivo é o quê? O bem-estar desse paciente. Tá? É fundamental. E, assim, uma coisa que eu gosto de falar nas minhas aulas é sobre a decisão compartilhada. Muita gente pensa em decisão compartilhada somente o médico que está atuando ali e o seu paciente. Mas eu vejo de maneira diferente. Eu acho que essa relação dos outros médicos mais o paciente, isso muda muito o cuidado com o paciente se sente melhor abordado e aí ele adere melhor ao tratamento e por aí vai. Então, na realidade, Mas mesmo. interage com o dermatologista, interage com o reumatologista, com o pneumologista, com o pediatra, com o clínico, porque quando pensa em asma na infância ou com erros inatos da imunidade na infância, muitas vezes a gente precisa trabalhar, conversar com o pediatra. Então, eu acho que ninguém vai invadir o espaço do outro, a gente vai trabalhar em conjunto por esse doente. Eu acho que assim como as outras áreas da saúde têm a multidisciplinaridade, a gente tem que lembrar que também na medicina as especialidades conversam. Então não tem um momento que tem que ir para o A, para o B, para o C. Tem que conversar, tem que fazer junto. Inúmeras doenças, um especialista atende, o outro também. E normalmente elas andam juntas. Então acho que ter as duas visões, tem o ego de um ou de outro, né, pelo lado pessoal, né, e sempre com foco no paciente, acho que é sempre tá. Por isso que a resposta para essa pergunta, para mim, é conversar e andar juntos, assim como o doutor Fé acabou de falar para vocês. Muito interessante isso. Eu realmente não sabia que... Eu não tinha mentalidade de que os profissionais eles iam se relacionar. E realmente faz total sentido que os profissionais eles precisam se relacionar por conta do bem-estar do paciente. Então, Mas, assim, enfim. só para fazer o merchan da Liga, independente da especialidade que vocês pensem em fazer lá na frente, sem dúvida nenhuma, participar das atividades da Liga de Alergia, Imunologia e Asma, né, é fundamental, vai te trazer uma visão mais ampla, só vai melhorar o cuidado para o teu paciente. Então, aproveitando o merchan, né? Deixa. Ai, meu Deus. Vou fazer as perguntas agora para você. Me conta Senhora. como que vão ser as atividades da Liga. Então, as atividades elas foram propostas junto com o Guilherme, né, que é o nosso professor orientador, e ela vai englobar para os ligantes. Algumas atividades vão ser abertas, mas a maioria vão ser exclusivas para os ligantes. Então, essa importância de fazer a prova e entrar para a liga, além de ter o certificado, você vai poder participar de todas as atividades, né? Essas atividades vão ser com aulas práticas, né? Aula de prick test, a aula de ventilação mecânica na emergência, que o Gui vai ministrar, por conta principalmente da questão da anafilaxia. Então, é muito importante a gente pegar a prática também. As aulas teóricas, elas vão ser ministradas tanto pelo Guilherme, e a gente vai começar desde a imunobásica. A primeira aula vai ser imunobásica, para dar aquela introduzida, para as pessoas ficarem já atentas em tudo que vai posteriormente ser falado na Liga, né, elas já terem uma ideia, né? A gente tem a imunologia básica lá no terceiro período, mas às vezes isso nunca mais é passado e a gente esquece. Então é importante a gente passar por isso novamente, para aí sim a gente chegar nas patologias da asma, alergia e imunologia. E essas questões, essas aulas, né, elas não são tão abordadas na nossa grade curricular. E isso é muito importante por isso é muito importante a gente ter a Liga, porque pelo menos a gente vai ter um contato, porque vão chegar pacientes, né, com alguma alergia, com alguma questão de, principalmente crise asmática na emergência, é muito comum.
Então, assim, a gente já vai ter um contato pela liga e quando chegar um paciente com uma patologia imunológica que você nunca viu na vida, pela grade curricular regular, você vai lembrar da liga e vai ver o quão foi importante, né, você participar. E as aulas também vão ser ministradas, além dos professores, pelos ligantes também. É interessante mesmo. Muita aula a gente não teve, eu teve de forma muito boa. Fala você, Superficial. Ju, como você viu a liga desde que você participou da liga? Que é uma pergunta contra, né? Pegar de surpresa. O que você viu dentro da liga em relação a isso? O que você acha que acrescentou para você? Você, como aluno que foi ligante, você foi ligante, veio para a diretoria, o que você chegou a ver e o que você achou que agregou para você nesse sentido? A pergunta foi para mim? Para Foi, você, Ju. Fabi. Gostei para essa pergunta, eu só tava pensando que era Ela pra só estava escutando. Então, Não, Ju, o que você foi, acha que agregou para foi você? interessante, porque a imunobásica foi, para mim, era um bicho de 7 cabeças. E aí, com contato com a liga e a imunologia, me levou a gostar até. E principalmente porque a forma que, fazendo mexer para você, né, Guilherme? A forma que você trabalha é uma coisa muito apaixonante. Tipo, você começa a querer gostar, a querer ver mais casos. E quando vê os casos, você começa a entender o porquê lá da célula, lá do TCD4, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tudo tá fazendo sentido. Eu já falei isso pra você, né, Guilherme? Eu peguei uma paciente outro dia, na época que eu acompanhava nas férias, que ela tinha uma alergia medicamentosa. Não, a gente não soube como conduzir. Os médicos não souberam, né? Porque eu não sou médica. Não souberam como conduzir o caso. Foi bem assim, mais ou menos. Então, eu não sabia, não sei muito ainda, mas isso já foi interessante para mim, porque acontece. Os pacientes chegam com os problemas e ninguém sabe resolver, basicamente, entendeu? Então, Chegou na isso é. prática, como que ter um conhecimento um pouco maior faz diferença, né, nesse caso. Oi? Chegou na prática, como ter um conhecimento um pouco maior nesse sentido faria diferença. Muito comum o pessoal me mandar mensagem em relação à nefropatia, em relação à dose de medicamento na asma, de abordagem no paciente com azedo hereditario, que chega na emergência, e aí um azedema de broximina que não vai responder antistamínico, nem corticoide. Aí a pergunta é, e aí, o que eu faço? Então, foi isso que na liga você viu, né? Basicamente, E além de tudo isso, assim, asma. A minha base de asma foi na faculdade. Eu tive aula de asma. Mas a liga faz relembrar as coisas, faz atualizar as coisas. Ou Fortaleceu seja, o conhecimento. todo ano, se eu não me engano, o Gino ele é atualizado, né? Sim. Sim, todo ano. Duas vezes por ano. Eu Duas vezes por ano. atualizado, por exemplo. Já sei o que é o novo. E isso é muito interessante da liga, porque a gente Já vai. já tá saindo novo aí, abril tá saindo novo. Inclusive, acho que vai ter mais uma hipersensibilidade, não é isso? Alguma coisa assim que aconteceu, que surgiu, mas. E aí a gente vai. Eu mostrei para eles, eu mostrei para eles aquele artigo que saiu ano passado do aumento do número de hipersensibilidade. Na verdade, não é que não surgiu, foi dividido e reclassificado. Agora nós vamos ter 7 hipersensibilidades. Por Então, isso. coisa. Eles já estão se assustando antes da gente falar sobre. Isso que é interessante, esse acesso. Mas, enfim, Eu acho que falar assim, disso. quando a gente fala de liga acadêmica, além da possibilidade das atividades teóricas, que a gente tem bastante, há a oportunidade também de já ter algum contato com pesquisa e também a parte de extensão, de lidar com o paciente. Né, a gente tem tentado promover, junto com a comissão de ligas acadêmicas da ASBAI, mas a gente já faz isso mesmo antes de existir a Liga Acadêmica em Nova Iguaçu, atividades com pacientes lá no ambulatório do hospital para promover as doenças. Eu acho que, por mais que a gente fale aqui que falta conhecimento do profissional de saúde, mas também falta conhecimento para a população. Eu acho que isso
os colegas de vocês que antecederam vocês, mesmo antes de existir a Liga, e esses foram alguns passos para que a Liga existisse hoje em dia, já faziam isso e a gente tem procurado fazer. A Esther está lá trabalhando com a gente na Comissão de Ligas Acadêmicas da SBA. Então, isso é são mais papéis que a Liga Acadêmica pode oferecer, não só para os acadêmicos, mas também para a população. Isso é verdade. Ano passado a gente fez, né? Eu, como ligante, a gente fez essa dinâmica no Unig de Portas Abertas. A gente abordou os pacientes com asma, acho que era com asma, só com asma. Ou melhor, que precisavam usar o dispositivo. Foi treinamento de dispositivo. Como higienizar. E isso realmente as pessoas não sabem, porque não é passado isso para elas. O médico apenas passa a medicação e fim. E essa pessoa não sabe como usar. Então, é muito importante para a população, voltando àquela pergunta lá atrás, né? Em relação à saúde pública, como você utiliza esses medicamentos? Como que funciona? Você vai melhorar? Não vai melhorar? Eu posso parar se eu não tiver mais crise? Muita gente para porque acha que melhorou, curou. Mas não, é uma coisa crônica, você precisa continuar usando. Então, é realmente muito importante essas informações chegarem à população. Então, acho que o que você trouxe para a gente, Júlio, é o papel de você, como ligante, trazendo assim, mudanças, né, nesse contexto social da saúde pública atual. Então, você já muda ali quando você traz, reavalia esse paciente. Vamos lá, vamos aprender, mostra para ele como é que ele usa o dispositivo de forma adequada, e aí quem acaba ganhando com isso, lógico, você ganha conhecimento, porque você teve que estudar como utilizar o dispositivo para poder ensinar. Assim, ninguém vai ensinar uma coisa sem ter aprendido, então você estudou e aprendeu como usar. E aí acabou trazendo esse conhecimento para o paciente, que vai utilizar o seu tratamento de forma mais adequada e, sem dúvida nenhuma, vai ter mais benefício com o tratamento prescrito. Muito mais do que o que você falou. Não adianta você prescrever e não orientar esse paciente como usar. Se a gente assim, parasse aqui para contar as histórias que a gente já ouviu de pacientes sobre usos inadequados, não só de dispositivo inalatório, assim, parece piada, mas assim, culpa, de certa forma, vamos fazer minha culpa nossa, do profissional que deveria estar ali fazendo o trabalho que vocês proporcionaram nessa atividade. E eu tenho certeza que a Liga vai continuar fazendo, talvez não exatamente esse, de algum outro tipo de trabalho para a população. E isso faz parte das atividades da Liga. Não é isso, Esther? Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar. As pessoas, os ligantes, eles vão ter oportunidades de realizar artigos científicos? Vão, com certeza. E esse é um dos critérios, né, dos ligantes gerarem um certificado no final do período letivo da Liga, né? A Liga tem a duração de 1 ano. E para você ter o certificado, um dos critérios é a elaboração de um artigo científico. Podendo ser na área da asma, da alergia ou da imunologia. Tem que ser algum tema relacionado à nossa liga, com certeza, né? E nós vamos ter um membro da diretoria que vai ficar responsável por essa questão, vai ajudar os ligantes, nós vamos montar grupos. E esse membro da diretoria, ela vai direcionar, né, o tema, ajudar na elaboração. E o Guilherme também vai ajudar na questão se algum aluno quiser fazer um artigo ligado à pesquisa, o Guilherme tem várias coisas de pesquisa, vários temas, várias ideias que vão poder auxiliar nessa elaboração de artigos. Pessoa boa para vocês poderem perguntar sobre ideia também é esse ser que está aí, o Dr. Sérgio Dobbs, que também é um pesquisador, que se vocês botarem o nome dele para ver o número de artigos que o homem tem, a gente é pequenininho ainda, e começou a andar. Que a gente estava falando de saúde pública, eu estava pensando aqui numa situação que não é divulgado, né? São coisas que não saem na televisão, as pessoas não conhecem, mas ele vai ficar aí sem graça e não querendo que eu não fale, mas a gente tem que falar. A gente tem que dar crédito às pessoas que fizeram. Mas a tese de doutorado do Dr. Sérgio, ele traduziu e validou para o português brasileiro o Urticaria Control Test, que é o teste de controle da urticária, o UCT,
que é um questionário que é essencial para a gente saber como está o controle da doença, da urticária crônica, nas últimas 4 semanas. Até ele validar isso, não tinha em português isso. Então, não tinha em português brasileiro. Então, os médicos não poderiam usar essa ferramenta para poder perguntar para o paciente na consulta e para poder tratar o paciente. Então, às vezes, a gente acha que ciência é feita de forma mirabolante, genética, modificação de RNA, e é isso e aquilo, só isso, né? Mas não só isso. Se ele não tivesse feito esse questionário, os médicos não poderiam atuar e fazer isso no dia a dia. Então, uma ação de saúde pública é essencial. Então, é só para deixar o crédito aqui. E se vocês precisarem de alguma coisa também de artigo, tenho certeza que ele vai estar pronto para ajudar vocês nisso. Aproveitando o Só, gancho, né, que a gente só tá... tem um problema. Eu não mando um só artigo, não. O problema é sempre os alunos reclamam que eu mando logo, pedem um tempo e já vai o Ele turbilhão. manda vários e ele manda 4 horas da manhã para vocês, tá? É bom que estimula a estudar. Então, como eu estava falando, puxando aí o gancho, né, em relação à área de pesquisa e tudo mais, a imunologia, para ser imunologista, é necessário ir para esse caminho de pesquisa? Ou a gente tenta só ali com consultório, enfim? Bem, aqui existe um viés, né? Vocês viram que quando vocês perguntaram como é que a gente caiu na especialidade, os dois já falaram logo sobre O viés muito forte, né? existe um viés, mas não existe essa correlação, não. A gente está dentro de ambiente acadêmico, mas quem quiser só fazer o consultório, participar de reuniões, somente de atualização científica, não tem problema nenhum. Você pode fazer seu consultório, tratar de forma adequada, tendo todos esses cuidados que você colocou aqui, de rever medicação e tudo, de rever dispositivo, que vai dar tudo certo. Não há necessidade de associar a pesquisa com a clínica, tá? É porque fica mais legal desse jeito, mas tudo bem. É mais um estímulo externo, né? Que as pessoas também acham que pesquisa a gente fica milionário, né? Então, você só pesquisa. A respeito da especialidade, a gente tem acesso direto à faculdade? Ótima pergunta. Boa pergunta. Né? Tanto a especialidade de alergia e imunologia, ela pode ser acessada depois de uma especialização, de uma residência, especialização em clínica médica, pediatria, outras áreas afins também podem ser buscadas. Então, eu posso ser um dermatologista e depois fazer alergia e imunologia. Nós já tivemos alunos que são assim, anestesistas, otorrinos, que passaram primeiro por essa especialidade, depois foram se especializar em alergia e imunologia. Existe a área de atuação do pediatra, então o pediatra que depois faz um R3 e R4, e aí ele faz a prova de área de atuação, mas o mais interessante é sempre fazer alguma especialidade, né? Antes de fazer alergia e imunologia, porque como vocês viram, é uma área ampla. A gente tentou mostrar isso aqui, e aí você ter uma noção dos diagnósticos diferenciais, isso vai fazer bastante diferença na tua formação acadêmica, tá bom? E o contrário aqui a gente tentou mostrar aqui também, né? Que a liga pode ser para aquele que não quer fazer alergia e imunologia, mas quer ter uma boa noção, ele quer ter um curso, ter aulas teóricas, discutir o assunto e vai fazer ortopedia, dermatologia, porque nessas áreas, o Guilherme falou, durante uma cirurgia, um trauma, você tem um processo inflamatório. Inflamação nada mais é do que imunologia. Então, eu acho que assim, essa live é importante para a gente mostrar isso, né? Quando a gente fala em transplante, a gente está falando de imunologia. A gente teve alguns casos, né, Tiago? Tivemos casos de transplante que foi encaminhado, que já tinha feito. Oncologia, hoje a gente fala de imunoterapia para tratar câncer. É imunologia. Então, assim, não é porque eu vou participar da Liga Acadêmica de Alergia e Imunologia que eu vou ser alergista e imunologista. É exatamente
a gente quer mostrar para vocês, todos acadêmicos, que a área é mais ampla e dar uma noção, para a gente não receber, por exemplo, no consultório, o paciente, eu vim aqui para ver se eu tenho alergia a determinada coisa, para o senhor fazer teste a determinada coisa, nem existe aquele teste. Então, é importante que vocês, como bons profissionais que serão, a gente espera isso, tenham essa formação. E a Liga pode dar essa base para vocês. E você sabe encaminhar, né? Porque normalmente vem encaminhamento e o paciente acha que vai fazer um teste mágico e vai descobrir tudo que ele tem de alergia, né? Não existe isso. Primeira regra é não existe isso. O paciente fala, não, eu vim aqui para você colocar as gotinhas na minha pele e descobrir tudo. Não é assim que funciona. Então, bem encaminhado para um outro colega que já sabe o porquê que está encaminhando, é fundamental. Queria só fazer um adendo em relação a isso. No meu tempo de faculdade, tanto eu quanto o Dr. Sérgio, nós fizemos a Escola de Medicina Souza Marques. As ligas acadêmicas, eu participei de inúmeras ligas. Eu perdi as contas de quantas ligas eu participei de outras especialidades que eu tinha certeza que eu não faria nenhuma delas, mas eu fiz para agregar e ter um conhecimento mais amplo. E isso me deu uma base melhor em relação às outras especialidades. E hoje eu consigo ver melhor o paciente de outra especialidade e agregar junto da imunologia. Então, isso é fundamental, o pessoal lembrar disso também. Participar de uma liga não quer dizer que você vai ser aquela especialidade. Isso é um ponto interessante. Em relação ao tempo, quanto tempo dura a especialização em imunologia? Depois que você fez a primeira especialidade, a formação é 2 anos. 2 anos. E quais são as melhores? Eu acho que assim, 2 anos é oficial, depois é para a vida toda, porque é a especialidade que tem atualização. Falei de 2017, desde que o Dr. Sérgio pode me consertar se eu estiver errado, mas desde 2017, quando eu comecei a acompanhar ele, ainda antes de estar dentro da especialidade, tinha 1, 2 imunobiológicos dentro da imunologia, da alergia de imunologia. Agora nós temos 10, 15, e a cada ano aparecem novos, então é uma especialidade todas são, óbvio, mas é uma especialidade muito mais rápida em quesito de atualização. Você vai de um congresso para o outro, às vezes muda completamente o tema em relação àquela patologia. Então, tem 2 respostas para essa pergunta. E qual é a melhor graduação? Aí é uma pergunta que, assim, é difícil dizer, né? Assim, eu vou te ser sincero, cada serviço tem um ponto mais forte que o outro, entendeu? Então não existe o melhor. A verdade é essa. Cada serviço ele vai ter um ponto mais forte. Como é que usa o filtro? Como é que seleciona assim? Essa aqui como tem isso. Selecionar? Não, assim, o que a gente vai sempre orientar vocês? Sempre procurar no site da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, aquelas especializações, né, pós-graduações e residências que são credenciadas à sociedade. Porque vocês aí, sendo credenciados, vão dar a oportunidade do especializando, do pós-graduando, de realizar a prova de título de especialista. Então, são essas que a gente vai sempre orientar vocês. Falar nisso, está aberta a inscrição da pós-graduação de alergia e imunologia lá do HU, da UFRJ, tá? Lembrando que a gente fala assim, o pessoal às vezes tem uma ideia de algumas pós-graduações que vocês conhecem por aí com baixa carga horária. É uma pós-graduação com uma carga horária alta, com prática e teoria, então com bastante prática, bastante visão do paciente. Então, os médicos e aquelas pessoas que vocês conhecerem tiverem oportunidade, quiserem aprender e se especializar dentro, estão abertas as inscrições. Inclusive, reabriu anteontem, se eu não me engano. Abriu anteontem, se eu não me engano. Tem que ver se o tempo aí, Ju. Já estamos com 50 minutos de live, hein? Então, eu vou falar as perguntas que tiveram aqui. Tivemos 2 perguntas. E aí a gente fecha. Pode ser? Ok.
Pode ser. Tá ótimo. Não sei se Vocês que tem mandam. mais Ah, alguma o coisa para falar da Liga, porque eu acho que o mais importante aqui é a gente chamar a atenção da Liga, da importância da Liga. Eu estou achando a Esther muito quietinha ali. Ela passou toda a programação, mas ela foi cirúrgica. Ela não Ai, foi igual o sistema imunológico é uma teia de aranha. Ela foi cirúrgica. Ela resolveu, fez adrenalina no vasto lateral e acabou. Tá, eu vou teremos fazer mais prova. questão então, da Liga. Então, a Liga aqui ela é filiada à SBA e vai participar de atividades com outras ligas do Brasil. Então, assim, acho que tem isso. A Liga Acadêmica de Nova Iguaçu é uma das primeiras, eu acho que é a É. primeira do Estado, é a Pioneira. primeira do Estado É. e uma das primeiras a se associar, a se filiar à SBA, né? E estando filiada à SBAE, é bastante presente, participando já com o antigo presidente, o Rafael, agora participando com o Esther também das atividades, né, das propostas, e nas próximas semanas a gente vai ter, acho que daqui a 2 semanas, não é isso, Esther, se não me engano, a gente já vai ter uma atividade de discussão de caso clínico, Sim, um Zoom oito. para todo o Brasil. Então, quem é ligante da live, quem vai Olha, fazer prova semana que Já vai vem, e entrar como passar, já vai ligante entrar participando como ligante da discutindo com o Brasil atividade. inteiro sobre caso clínico. Tá? Assim, eu sou o coordenador dessa atividade, mas dessa vez não sou eu que vou apresentar, então vocês vão ter oportunidade de outros professores, de outros colegas, assim como vocês, na mesma fase de ensino de vocês, tá apresentando. E eu acho que isso é importante também para o crescimento profissional de vocês. Pronto. Falei fundamental. da Liga aí, e aí a gente responde as perguntas que vieram. Ai, pro pessoal que tá aqui, gente, dia 19? Dia 20, 20, 20, às 20. 4 Yeah. horas, teremos a prova da Liga. Os assuntos Tá estão lá no nosso. no nosso Instagram da Liga. Isso. Entrarem lá no edital, tá tudo lá certinho. O Mas edital, qualquer dúvida, link de inscrição estão todos na Isso. bio. comigo, com a Esther, ou pelo Instagram também a gente responde. Agora eu vou entrar nas perguntas que fizeram. A primeira pergunta, na opinião de... Nem eu tô entendendo a letra que eu escrevi, então eu vou ler. Tô conseguindo. Lembra? Então, Só depois, foi o Dr. Sérgio que puxou, né, a live. Depois só para gravar, para poder repostar no Instagram da Liga. Ok, professor? Ok. Assim que fechar, botar para salvar, para poder eles postar. E quem não conseguiu assistir hoje, poder assistir, ver essas perguntas todas que vocês fizeram, saber sobre a Liga. Verdade, vai ser ótimo. Tá, eu vou ler aqui. Ele perguntou, na opinião de vocês, hoje em dia é difícil de se estabelecer na especialidade e manter um consultório com o paciente? É uma pergunta boa. Eu acho que existe essa dúvida para qualquer especialidade. Por exemplo, eu sou o primeiro médico da minha família. Então, assim, para estabelecer, não foi fácil, não. Mesmo, como eu falei para vocês, desde a adolescência querendo fazer especialidade, trabalhando bastante, estudando bastante, dizer que é fácil não é, mas é possível, sim, ter um consultório dentro da especialidade e ter pacientes para que mantenham esse consultório. Então, não é fácil, mas é possível sim, depende muito de dedicação. Lógico, isso pode levar alguns anos, mas isso faz parte acho que de qualquer um, a não ser que você herde um consultório de alguém que tem a mesma especialidade. Aí isso facilita um pouco. Mas E com todos os pacientes juntos. E os pacientes gostando de você, ficando todos eles com você. Porque se você também for um famoso Zé Ruela, não faz nem sentido, né? E a outra pergunta aqui, a Aninha fez, qual a importância do atendimento de angioedema hereditário no pronto atendimento? Vou deixar isso para você. Tem aqui uma da Keren, que foi residente lá no HU de Otorrino, botou aqui, ó, faça uma live sobre rinite alérgica, tem cura? Então, Esther, acho que a gente vai ter que marcar outras vezes algumas lives, mas aí já pensando na questão da extensão,
para Acho bom, informação hein? do público geral. Aí Tá depende de bom. Acho bom. vocês organizarem. Essa gente que deu a ideia, agora o resto vai ser com vocês. Já pense Pode Acho assim como bom. deixar. uma ferramenta de extensão. Os ligantes vão ter que dar as ideias e todos vão ter que participar. Vale lá um pontinho lá Com para certeza. aquele certificado lá no final. Agora, Guilherme, responde essa pergunta aí da emergência. Você que adora emergência. Quebrar a vergonha, né? Primeiro quebrar a vergonha, fazer live para poder quebrar a vergonha e falar para outras pessoas em público. Olha que legal, olha que boa ideia. Os gigantes devem estar adorando essa história agora. Mas então, o que que eu acho importante? Eu acho que o Dr. Sérgio vai concordar comigo, né? Eu acho que a abordagem do paciente da angioedema hereditária, primeiro começa com o conhecimento da patologia, saber que a patologia, qual é a patologia, o que é o angioedema hereditário, que ele é mediado por bradicinin, como que acontece, o tempo de duração, e acho que duas palavras, angioedema de laringe. Lembrar que o angioedema de laringe não vai responder a adrenalina, não vai responder a corticoide, não vai responder a antistamínico, e que você tem que ter uma abordagem rápida e cirúrgica para, se você tiver o medicamento, você fazer o medicamento adequado, o icatibanto, você fazer o concentrado inibidor de C1, se estiver disponível, que não tem normalmente, mas ou você fazer o plasma, que hoje é o que a gente tem nos países em desenvolvimento, quando a gente não tem o icatibanto. E se você não tiver nada e o paciente não responder, a abordagem com intubação orotraqueal rápida e direta, sem ter medo, para você poder garantir a via aérea do paciente. Então, angioedema hereditário ou os outros angioedemas por bradicininina, eu acho essencial a gente falar isso, abordar com seriedade, com rapidez, para você poder garantir a via aérea do paciente. E a outra via também, porque às vezes assusta muito, né? O lábio assusta muito as mãos, os olhos com angioedema do paciente, mas lembrar que o angioedema hereditário, o angioedema por bradicininina, ele também pode ter angioedema nas alças intestinais. Então, o paciente pode fazer choque, porque por perda de líquido para o terceiro espaço, assim como ele pode ser levado. Hoje eu atendi não cheguei nem a conversar com o Dr. Sérgio, mas atendi uma paciente que teve exatamente essa história. Foi levada 2 vezes ao centro cirúrgico para se fazer uma laparotomia exploratória, porque acharam que ela estava tendo um abdômen agudo naquele momento. Sim, os abdômenes agudos são muito mais frequentes que o angioedema hereditário. Alguns abdômenes agudos dão, sim, líquido livre na cavidade, podem dar as alças mais edemaciadas, podem simular o que o angioedema das alças intestinais vai simular. A dor intensa, aquela característica de alças dilatadas, parecendo isquemia, que a gente vê no abdômen isquêmico. Então, você tem que lembrar do abdômen agudo? Claro, tem que lembrar do abdômen agudo, mas é importante a gente lembrar que paciente com angioedema hereditário, ele também vai ter angioedema nas alças intestinais e pode simular um abdômen agudo. Então, ter cuidado, então, conhecimento e lembrar dessas duas vias que podem ser muito chamativas e que podem ser fatais ao paciente, o angioedema de laringe e o angioedema nas alças intestinais levando ao choque. Então, como eu falei lá no início, né, a gente volta, parece ciclo, né? Bom senso e conhecimento são duas coisas que vão sempre dar a vocês segurança na abordagem na emergência, para vocês poderem ter boa abordagem e trazer o melhor para o paciente de vocês. Eu acho que abordar o paciente de estar na emergência, conhecimento. Ah, Guilherme, mas falta o medicamento tal, falta o medicamento X, Y, falta. A gente sabe disso, ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira. A gente vai sempre lutar para poder isso ter. Mas se não tiver, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o conhecimento. O médico brasileiro é um médico que, com conhecimento, ele faz milagres e é totalmente respeitado internacionalmente por isso. E mesmo porque a gente trabalha com poucos recursos na maior parte das vezes. Então, o conhecimento é o que vai diferenciar vocês. Conhecer e entender sobre a doença, saber a etiopatologia dela, saber que ela não é por histamina, que ela não vai responder a antistamínico, corticoide, adrenalina, e abordar o paciente. Então, é conhecimento. Conhecimento e saber abordar, ter noção da gravidade da coisa. Isso é importante. Ela inclusive, completou a pergunta. É essencial ao paciente em crise? Acho que você já respondeu, né? Que bom. Sim, o paciente pode morrer. Então, é importante. É essencial. Então, gente, acho que foi isso. Finalizamos as perguntas. Fechamos? Legal. Mensagens finais? Acho que o Dr. Sérgio, mensagens finais dele, já que ele é a pessoa com maior credibilidade aqui para começar e terminar o que ele quiser. Usar a prerrogativa da patente, chefe. Então tá bom.
Não, só gostaria de agradecer, né, o convite da Liga para participar aqui dessa live, né, e essa oportunidade, né, de estar com vocês, de falar um pouquinho da nossa especialidade, do quanto que ela se relaciona, vou usar o termo que Júlia usou, né, como ela se relaciona com as outras especialidades, e tentar mostrar principalmente para os acadêmicos, né, da Unig, Nova Iguaçu, que eles têm a oportunidade de fazer parte de algo que tem, nos últimos anos, procurado modificar esse cenário. A Júlia deu aqui trouxe um relato bem importante de como ela percebeu, não só no seu conhecimento pessoal, mas também o que ela pôde oferecer de conhecimento e de mudança para os pacientes ou para as pessoas que visitaram a universidade aí no ano passado. Então, queria convidá-los para a semana que vem participar, dia 20, né, da prova, e ter Dia essa 20. oportunidade de participar aqui de uma live com a gente, que agora já virou atividade, né, futuramente, para live para a população geral. E quem sabe daqui a um ano tá falando que nem Júlia, olha, eu fiz uma live que mudou a vida de uma pessoa de tal maneira. Então, eu acho que é para isso que a gente está aqui. Obrigado aí, gente. Obrigada a você, Sérgio. Gente, novamente, Ah, dia 20. queria agradecer também pelo convite, gente, foi muito interessante. Sabe que eu tenho vários viés em relação a falar da Liga e falar de todos vocês que estão aqui. Gosto bastante de tudo que a gente faz. Acho que a Liga tem uma pegada muito boa. Às vezes as pessoas acham alergia, pô, será que vai ter isso? Mas assim, eu acho que a pegada que a gente faz, teórico-prática e o conhecimento geral, acho que é muito bom. Acho que agrega muito na formação de vocês. Já vi acadêmicos tendo cada vez condutas e pensamentos cada vez melhores. Então, acho que a Liga tem um papel essencial nisso. Então, fico muito feliz de hoje estar ajudando vocês, como professor de vocês, e estar crescendo junto com vocês. Então, fico à disposição também sempre, fico à disposição para outras lives, para participar, e quem estiver assistindo ou assistir depois a gravação, que vai ficar gravado aí para vocês, fazer a prova no dia 20 e vir conhecer um pouco mais de alergia e imunologia com o pessoal da Liga. Obrigado, Ben. Esther? Oi. Gente, muito obrigada por participarem, por toparem essa, né? Espero que tenham outras oportunidades, tenhamos outras oportunidades, outras aulas. E porque é muito importante, né? Tanto para gente que está dentro dessa área, quanto para quem não está dentro dessa área, que a gente possa captar o máximo de pessoas para que todo o ensinamento seja passado de forma clara e objetiva tanto para a área médica quanto para toda a população. Obrigada e espero que a gente tenha outras lives, com certeza teremos. Obrigada, gente. Obrigada, Gui. Obrigado, Sérgio. Fechou. Obrigado. Até a próxima. Boa noite, Ben. Até, Um abraço. tchau.